eu descobri que a necessidade, quem tem necessidade não pode se dar ao luxo sequer de pensar em desistir ou de não tentar. Então você não tem muita opção, a não ser no mínimo tentar mudar aquela realidade ali a seu favor. Não vai adiantar, você fala, cara, identifica o principal dom de vocês e depois passa o restante dos dias na terra lapidando isso. Nós queremos ficar bem com todo mundo e não tem uma fórmula certinha, 2 mais 2 são 4 pra você alcançar o extraordinário não, mas tem uma exata pra você quebrar a cara, ficar bem com todo mundo. Essa aí é a fórmula mágica pra você quebrar a cara, essa é fato. Cara, eu costumo dizer que eu sou um mensageiro, um cara que de tanto não desistir acabou alcançando algum tipo de resultado que a galera considera extraordinário. Eu sempre lembro a galera que eu não sou um cara extraordinário, eu sou um cara comum de resultado extraordinário. Quando a galera pega essa visão de que você é um cara comum de resultado extraordinário, a galera fala, cara, esse cara é igual a eu mesmo, eu sou igual a Maria, ao João, ao Pedro, ao Leandro, ao Bria, qualquer outra pessoa. Primeiro é importante dizer pra galera que não se sacode uma árvore e tem um cara pronto lá de cima. Infelizmente, muita gente pensa que é assim. Isso no mundo do empreendedorismo, no mundo dos mega empresários, no mundo da música, nós temos o hábito de acreditar que vai sacudir e vai cair um cara pronto. Com o Rick não foi diferente. Aquele vídeo que explodiu o mundo afora é resultado do que eu fiz antes dele, né? E esse antes dele foi bem pesado. Começou lá em Pitangui, interior de Minas Gerais, eu sou mineiro, e no caos da miséria, caos mesmo. Quando eu falo caos, falo com muito orgulho. Eu costumo brincar que existe a classe A, B, C, D, E e depois o lugar que eu nasci. É bem caos da miséria, não tinha muito emprego, muitas possibilidades de girar sua própria engrenagem, de ganhar seu próprio dinheiro em Pitangui. Então meu pai teve que começar a migrar de cidade em cidade para buscar algum tipo de serviço para fazer. Meu pai também é um cara que estudou o básico do básico, porque teve que abandonar também para ajudar em casa, assim como aconteceu comigo, e começou a migrar de cidade em cidade para trabalhar fazendo carvão, lá em Minas Gerais mesmo. E aí uma dessas viagens, eu já com meus 7 anos de idade, a minha mãe sofre derrame cerebral em uma carvoeira, sem acesso nem sequer à energia elétrica. Meu pai, no desespero lá do marido, vendo a esposa se perder ali, com 5 filhos dentro de casa, o mais velho tinha 11 anos de idade. O meu pai pega a minha mãe, arruma alguém, coloca minha mãe dentro de uma boleia de um caminhão e leva para Campina Verde, em uma das cidades de Minas. Chega em Campina Verde, os médicos olham para minha mãe e falam, não tem como nem tocar. Dificilmente ela vai sobreviver, mas pode levar para Uberlândia, que já era uma cidade que tinha um hospital das clínicas, já que tinha um pouco mais de estrutura para receber um quadro daquele. Só que isso foram horas de viagem. Da Carvoeira a Campina Verde, algumas horas, de Campina Verde a Uberlândia, algumas horas. Aí quando chega em Uberlândia, o médico olha pra minha mãe, chama meu pai e fala, olha, pode chamar os filhos pra ver a mãe pela última vez, porque humanamente falando, a medicina não consegue contribuir com muita coisa aqui. É mesmo esperar o coração parar de bater, porque o sangue derramou muito na cabeça por muitas horas, então não dá pra fazer muita coisa. E ali começa a história de sucesso de Rick Chester, porque meu pai, apesar de ser um pedreiro, um cara que estudou pouquíssimo, ele teve uma percepção de chamar, não permitiu que os filhos entrassem para ver a mãe, mas ele saiu para conversar com os filhos. Aí meu pai vira para esses filhos e fala, olha, nós precisamos fazer a nossa primeira reunião de empresa. E aí eu falei, como assim, pai, reunião de empresa? Eu sempre fui um cara muito curioso, né? Ele falou, apesar de estarmos no caos da miséria, o comportamento aqui precisa ser empresarial. Então se por um lado nós não temos muita coisa, por outro lado nós temos uns aos outros. E ter uns aos outros é muito mais importante do que ter muita coisa. Principalmente quando se refere a dividir a dor e multiplicar a felicidade, que é uma dor dividida, ela é só uma parte da dor para cada um. A felicidade, quando ela se encontra no abraço, ela é 2 vezes mais felicidade para cada um. E aí meu pai falou, quem tá falando é o líder de vocês, meu pai falando, a outra líder tá na cama, segundo a medicina, ela não passa, e vocês são os liderados dessa empresa. E o líder comunicando aos liderados que eu vou precisar contar com vocês caso a outra líder não consiga passar. Eu posso contar com vocês? Era muito forte, como meu pai estava falando, no leito de perder uma esposa. Todos os irmãos falaram, pode. Isso mostra que o líder pode sentir dor sim. Aí meu pai sentiu que estava com a equipe nas mãos, entrou e falou com o médico, olha, se a única opção que tem é fazer cirurgia, para tentar, vamos tentar. Aí ele falou, você vai trazer os filhos? Ele falou, não, já conversei com ele. Aí o médico entrou para fazer cirurgia, isso era 1985, nós estamos em 2021 para 2022 já, então tem 36 anos aquela cirurgia. Tem 36 anos que aquela doninha que tá lá em casa até hoje não passaria daquela cirurgia. Só que naquele dia, apesar de eu não ter perdido a mãe, eu penso que naquele dia Deus nos escolheu, tocou na saúde da minha mãe de uma maneira muito cruel, mas tocou na saúde da minha mãe para nos mostrar que nós tínhamos muito mais do que imaginávamos. Ter uns aos outros era muito forte naquele momento. E a vida seguiu. Só que a minha mãe ficou com várias sequelas, ficou quase 2 anos tratando da cabeça, assim, diretamente tratando com o derrame, fazendo
lavagem, curativo, a camada mesmo. Aí já não dava mais para fazer muita coisa, ou seja, uma das líderes de fato não tinha como muito girar a engrenagem da casa. Voltamos para Pitangui porque não dava também para uma recém-operada estar dentro de uma carvoeira fazendo carvão, não tinha como. Aí era só meu pai, que os filhos não conseguiam ajudar muito nessa época. E só que Pitangui não tinha emprego, aquilo que eu te falei. Aí meu pai falou, cara, eu vou ter que voltar pro campo para colocar comida na mesa. E aí ele chamou a equipe novamente e falou, nós precisamos fazer a nossa segunda reunião de equipe. Aí eu pensei, pô, esse negócio de equipe é interessante. Segunda vez que meu pai fala disso. E aí meu pai fala o seguinte, Pitangui não tem emprego, eu vou ter que ir para a estrada, só que o derrame cerebral da sua mãe me permitiu imaginar que a qualquer momento pode faltar o líder. Então a minha missão não é mais apenas colocar comida na mesa. A minha missão é formar sucessores. Porque pode acontecer de eu tentar agora numa viagem dessa e não conseguir voltar. E como a mãe de vocês está acamada, a minha preocupação agora é, se o líder faltar e a líder faltar, qual dos liderados está preparado para assumir a empresa? Então a minha missão passa a ser, para além de cuidar de vocês, alimentando, etc, eu preciso cuidar na ideia de formar líder. Estou indo viajar para trazer comida para casa. Caso eu não volte, guarde essas 5 coisas que eu vou falar com vocês. A primeira, identifique o principal dom de vocês e depois passe o restante dos dias na terra lapidando isso. A segunda, o conhecimento praticado transforma qualquer pessoa comum em uma mente extraordinária, e essa mente extraordinária consegue alcançar qualquer resultado extraordinário. A terceira, não cobre da terra santa aquilo que você não semeou nela. A vida é a lei da semeadura. Se não plantou, não cultivou, não reclame do seu resultado. Se plantou, cultivou, mas abandonou o cultivo ou abandonou o plantio, não reclame do seu resultado. Você só vai colher daquilo que você plantou e cultivou. A quarta coisa, jogue em equipe. Sempre, jogue em equipe. Estuda em venda, tudo é venda o tempo todo. A quinta coisa, caso eu não volte, cuide da líder enquanto vida ela estiver. E se porventura ela suportar, o mais preparado de vocês, assumam a equipe. E aí um dia eu fui pra escola pública, né? E eu era o ralé da escola que eu estudava. Então, se você for um cara apaixonado pelo percurso, apaixonado pelo caminho, apaixonado pela construção, você consegue desenvolver qualquer coisa, inclusive controle emocional. Porque se tiver uma lista de 5 coisas obrigatórias para se alcançar o extraordinário, certamente o controle emocional está entre essas 5. Se tiver uma lista de 3 coisas para se alcançar o extraordinário, o controle emocional está entre essas 3. Não tem como alcançar seu controle emocional. Eu posso te dar um exemplo disso quando eu vendi água na praia. Primeiro eu vou lá no futebol. A chance de um Brasil ganhar uma Copa do Mundo sempre foi 1 em 24, se são 24 seleções. A chance de dar errado é muito maior. Só que a galera para na chance de dar errado. Na primeira vez que deu errado. Então a galera não se prepara para tomar não. E não é que o cara não é bom para tocar, não é bom para jogar, não é bom para vender, mas ele não é bom para tomar não, porque ele não tem controle emocional. Quando eu entrei na areia de Copacabana, eu tive que desenvolver na tora o controle emocional pela necessidade novamente, porque eu tinha que pagar aluguel. Então eu não poderia me dar o luxo de ir embora se eu não vendesse 3, 4 águas só porque tava com 40 graus. Eu falei, cara, não é possível, eu devo estar com... A galera deve estar com preconceito comigo. Como a gente fala na periferia, eu devo estar cagado aqui, só pode, porque ninguém vai comprar água na minha mão, então nós simplesmente não conseguimos avançar pela falta de tato para lidar com a construção do controle emocional. Não tem a menor possibilidade de você conseguir avançar se você não tem controle emocional, porque você não vai estar preparado para ver a porta batendo na sua cara e você vai achar que, pô, eu devo estar cagado aqui, só pode, cara, minha música é ruim. E na verdade não é, tem um sim caminhando em sua direção. De repente, na porta que você desistiu, a próxima seria o seu sim. Tem algumas coisas que são muito óbvias, que por incrível que pareça a galera não percebe. A primeira delas é a importância de você entender que 20% está acoplado ao seu talento, à sua habilidade, e 80% está acoplado ao seu nível de relacionamento. Qual é a sua facilidade de ser relacional? Qual é a sua falta de facilidade para fazer isso? Esse é um dos fatores. Outro fator incrível é a questão da educação financeira. Sem educação financeira, sem chance. Não é a questão do, eu quero ser músico porque o músico ganha bem. Não, se você não sabe pegar R$100 e cuidar de R$100, você não vai conseguir cuidar de milhão, não. Historicamente, armaram pra gente no que se refere à educação. E não é justa a educação. E quanto mais rápido essa ficha cair pra você e você começar a buscar complemento, melhor pra você. Eu fui um cara que busquei educação financeira por mim mesmo, que ninguém me ensinou. Só que como eu pagava aluguel, eu sou um cara sempre que gostei de andar com cabeça erguida, não devia pra ninguém, etc. Eu tentava ter um nível mínimo de organização para que eu sofresse menos do que a maioria. Porque os meus recursos eram pouco. Não dá pra eu falar aqui que fazia dinheirão vendendo água, mas dá pra eu falar seguramente que o dinheiro que eu fazia me permitia andar entre as pessoas de cabeça erguida, com meu aluguel em dia, com a minha conta de luz em dia, com minhas coisas em dia, comendo o sol do meu rosto. Dá pra falar isso. Isso porque eu desenvolvi níveis mínimos de educação financeira, níveis básicos de educação financeira. Mas nós temos a parada do quando ter o que queremos. E nós não somos preparados para desenvolver essa habilidade, então nós queremos tudo para ontem. Ora por desejo próprio, ora para não ficar para trás dos demais, e nós vamos metendo os
pés pelas mãos. Não é que você não possa morar no Recreio, no Leblon, na Barra, não é que você não possa tomar a bebida mais cara, comprar picanha, mas tem quando ter aquilo. Esse cara não pode, sei lá, o cara ganha aí, vamos colocar bem por baixo aqui, o cara fatura 10 mil num determinado período, mas o cara fatura 10 mil em um determinado período. Ele fala, cara, 10 mil, vou comprar um novo smartphone na mão. Ele só tem aqueles 10. Ele não tem a habilidade de falar assim, peraí, cara, quem me garante que eu vou fazer mais essa mesma quantidade de show daqui a X tempo? Peraí, então eu tenho 10 mil. Eu até quero comprar o celular, mas deixa eu dividir isso aqui por 3 e começar a desenvolver a seguinte tática. 10 mil dividido por 3 vai dar 3.334, 3.333, 3.333. Então esse 3.334 aqui é meu salário desses 10 mil. O dinheiro é todo meu, mas esse 3.364 é meu salário. Com esse aqui eu faço o que eu quiser. Eu compro picanha, eu tomo bucanas, eu troco de celular, eu compro tênis de 12 molas, o relojão, a correntona, eu viajo pra balada, eu faço o que eu quiser com esses 3.364. Os 3.333 do meio é da minha empresa. Ah, mas eu não tenho empresa, eu sou músico. Cara, você é uma empresa. Com esses 3.033 aqui, você vai fazer uma técnica de aperfeiçoamento do seu instrumento, você vai desenvolver um curso de uma técnica vocal, é a empresa. E os outros 3.033 você vai guardar de fundo de reserva. Percebeu que os 10 mil é do músico, mas se o músico pegar os 10 mil e trocar de smartphone, ele fica com 0. Agora, se os 10 mil for do músico e esse músico pegar os 10 mil e dividir uma parte a salário, uma parte a fundo de reserva, uma parte a da empresa, ele consegue não chegar no celular hoje que ele quer, mas ele consegue trocar de celular ou talvez dividir isso parcelado, ele consegue fazer um curso de técnica vocal, ele consegue ter um fundo de reserva para não ter que ficar pedindo um favor aqui, um favor ali, porque se tem uma coisa que sai cara é favor, evita pedir. Cara, não adianta questionar algumas coisas que são regra do jogo, não adianta questionar. Você tem que saber seu tamanho, o seu lugar na parada, quanto que você tem para girar a sua engrenagem. Não adianta você falar pro cantor ganhar mais, que eu não acho justo. Bom, se é justo ou se não é justo é uma outra discussão. O que é seu é essa fatia do bolo. Então, cuida dessa fatia como se fosse a única fatia que você tivesse na vida. E o cara não faz isso. É quem consegue lidar com os recursos que chega. Porque se o cara tem um nível mínimo de percepção, esse cara consegue pegar dinheiro pequeno e desenvolver habilidades grandes com dinheiro pequeno, comprando um livro. Pô, o cara fez 50 churrascos entre 5 anos e nunca comprou um livro. Nunca foi numa palestra